Meus prezados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui nessa oportunidade, pela graça de Deus, para fazermos a nossa lição diária referente à quarta-feira da lição 9. Tiatira, a igreja que tolera a doutrina de Jezabel. O versículo está registrado no capítulo 2 de Apocalipse e o verso 20, que diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Glória a Deus. Esta mulher, ela casou-se com o rei Acabe, o qual também já era considerado mau aos olhos do Senhor, pois ele praticava as obras de Jeroboão. E Jezabel era uma mulher filha do rei dos Sidônios, né? Etibal, e então ela não fazia parte da linhagem do povo de Israel. Foi já um fato, né, de mistura desse rei Acabe com uma mulher pagã, vamos dizer assim. E essa mulher, evidentemente que sendo pagã, ela tinha seus deuses. Inclusive o deus Baal, que era seu deus principal. E o deus Acera e outros deuses. E ali no auge do reinado de Israel, ela já tinha aproximadamente 450 profetas dedicados a Baal e 400 dedicados a Azera. E foi no tempo do profeta Elias que ela mandou, então perseguiu e matou muitos dos profetas de Jeová, do Deus de Israel, e foi uma grande perseguidora do profeta Elias. Sabemos que Elias, ele desafiou os seus profetas no Monte Carmelo, onde ali os irmãos sabem da história, né? Então, para simplificar, Deus, então, no final, respondendo à oração de Elias, ele consumiu todo o holocausto que estava no altar, lambeu toda aquela água ali que foi colocada de lado, e então deu a oportunidade, conforme o desafio de Elias, ele matou todos os profetas, tanto de Baal como de Azera, levando assim a ira, né, dessa Jezabel, e uma ferrenha perseguição, o qual levou Elias a se refugiar, a esconder da rainha, né, Jezabel. E houve também uma profecia que Jezabel deveria ser morta, né? E os cães começam a carne e lamber o seu sangue. Isso aconteceu logo depois, quando ela foi lançada de uma janela, e assim aconteceu tudo que havia sido profetizado a respeito da sua vida. Mas essa Jezabel, então, ela se tornou um símbolo, um tipo, né, de idolatria e de prostituição na igreja. Inclusive, na igreja de Tiatira, ela ali estava já ensinando aqui, né, havia falsos ensinamentos, e era, então, constantes na igreja de Tiatira, por meio de uma falsa profetisa. Essa falsa profetisa, ela tomou o nome de Jezabel, foi assim chamada de Jezabel porque fazia essas mesmas ações
dentro da igreja de Tiatira. E o Senhor, então, ele exortou o pastor de Tiatira por tolerar uma mulher profetisa a qual transmitia os ensinamentos de Jezabel. De forma alguma o Senhor estava ali satisfeito com aquela mulher que estava introduzindo na igreja todos esses maus ensinamentos, né? Embora a igreja tinha algumas virtudes, mas essa tolerância do pastor estava totalmente sendo repreendido pelo Senhor. Aqui nós temos no comentário segundo o pastor Jean, diz aqui no item 2, né, sobre exortação, diz que essa mulher, ela induziu os cristãos a conciliarem a religião romana e as práticas das associações, a fim de não perderem os empregos nem a vida. Um dos objetivos desses profetas, ou dessa profetisa, era fazer com que os irmãos perdessem o amor pela palavra para seguir as suas profecias mentirosas. Então, com isso aí, o Senhor, ele condenou veementemente toda essa ação, né, que estava acontecendo dentro da igreja. E, de forma alguma, evidentemente, que o Senhor não aceita essa mistura, né? Porque ali havia aquelas associações de pessoas, né, que se reuniam para adorar os seus ídolos, inclusive o imperador romano e todos aqueles costumes pagãos ali da época da igreja, né, das 7 igrejas que estavam ali na Turquia, né, na Ásia. Então o Senhor, ele se identificou aquela igreja como filho de Deus, né, que não tolerava de forma alguma essa forma de idolatria dentro da igreja. Porque o Senhor é aquele que tem os olhos como chama de fogo, né? E o seu olhar, ele vem a penetrar no juízo, a conhecer todas as intenções ali, né, daquelas pessoas que estavam naquela prática idólatra, profanando de uma forma muito negativa a igreja de Tiatira. Então nós sabemos que hoje pode haver também alguns ensinamentos falsos que devem ser combatidos, né, pelo pastor e por todos aqueles que se empenham em lutar pela santidade da igreja. Sabemos que as táticas, né, a tática do diabo, ela continua sempre, né? Às vezes pode até mudar, mas a estratégia é sempre a mesma. É introduzir coisas que não convêm na igreja para, assim, desvirtuar e levar muitos a perderem, né, a alegria, o contato com o Espírito Santo e desvanecer na fé. Mas que Deus venha nos guardar, nos ajudar a perseverar sempre firme diante do Senhor. Deus abençoa a toda a igreja, aos irmãos, e que tenham uma boa aula, né, no próximo domingo, ou na sua congregação, a data que assim aprouver a vocês. Deus os abençoe, fica na paz do Senhor.